Bom, gente, esse vídeo, logo nas sequências do de ontem, é para tratar de algo que eu vi sendo questionado em vários podcasts e vários é, comentaristas, tanto de direita quanto de esquerda. É, Flávio Bolsonaro é burro? Ele não consegue nem lidar com essa crise. A cada 8 horas ele vem a público, traz uma versão diferente e se achafunda ainda mais nessa lama. Como ele não consegue se defender? O que está acontecendo? Bom, burro, eu vou sair dessa questão da burrice, porque minha opinião não é, apesar de não ser muito favorável a ele, eu tenho para mim há muito tempo que a gente não pode cair no caminho fácil de chamar a gente que chega a esses postos chaves da sociedade simplesmente de burro, explicar burrice. Porque de uma maneira ou outra esses caras se sobressaíram. Eu sempre costumo falar que só tem uma exceção na história das grandes lideranças do Ocidente que sempre eu me questiono às vezes sobre essa questão da burrice, que é Bush Jr., o ex-presidente americano. Mas o restante não. As pessoas têm mania de explicar as coisas por aí, né? Itamar era burro, Collor era burro, Sarney era burro, Lula burro, Bolsonaro. Bom, Bolsonaro tem alguns talentos, a gente sabe disso, talentos muito específicos. Inteligências são múltiplas. Mas no caso do Flávio, é, o que está acontecendo ali não é simplesmente burrice. Ele está tentando seguir uma cartilha que ele não está conseguindo por três questões. A primeira delas é que ele, como já foi dito, é um péssimo candidato. O cara não tem carisma pessoal, entendeu? Ele não herdou disso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem tremendo carisma pessoal. O Bolsonaro já teria dado uma entrevista dizendo: eu peguei os 130 bilhões para comer gente, para não sei o quê. Flávio não consegue, Flávio não dá conta. Ele não tem carisma. Isso não se treina, não se adquire. Não. Uns têm, outros não têm. Eu mesmo não tenho. Flávio também não tem. O Bolsonaro teria. E isso funciona para o Bolsonaro, isso funciona para o Trump, isso funciona para o Lula, isso funciona para o Maduro, isso funciona para uma série, para o Putin, isso funciona para. Geralmente se exige isso para alguém se candidatar à presidência, um mínimo de carisma pessoal. Mas algumas vezes o nepotismo tenta pular essa exigência. Então, assim, a primeira questão não é burrice, é falta de carisma e por causa disso ele não sabe dar as entrevistas, ele não sabe fazer. Mas é só isso? Não, não é isso. Esse é o ponto 1. Tem o ponto 2 e o ponto 3. Ponto 2. É, as acusações sobre ele são graves, mas se tem uma coisa que não falta na história política brasileira é acusações graves, ligadas a tráfico de influência, a desvio de dinheiro público e a corrupção. E algumas vezes cola, outras vezes não cola. E isso muitas vezes tem a ver com a capacidade que você tem de angariar defensores e do momento na qual você vive. E o momento do Flávio não é favorável. A base dele na direita está dividida, já estava dividida. Flávio nunca foi uma unanimidade. Ele foi uma imposição da família. Ao não ter, vinha muito perceptível, desde a prisão do Bolsonaro, estava muito claro que várias forças dentro da direita, várias lideranças da direita, vários é, avatares públicos da direita, estavam tentando encontrar uma maneira de se afastar dali, de se afastar do bolsonarismo. Eu já falei para vocês, Bolsonaro é um cavalo que passou arriado alguns anos atrás, vários grupos diferentes da direita, com interesses diferentes, com objetivos diferentes, que se relacionam por ideologias diferentes, subiram nesse cavalo para superar um momento histórico na qual eles não conseguiam concorrer com o PT. Passado o Bolsonaro pai, passado o período dele, esses grupos começaram a pensar: a gente vai continuar nisso? A gente vai pegar o potrinho ali? O potrinho não é o Garanhão.
O Flávio não é o Bolsonaro. E essas pessoas não estavam dispostas a continuar. E elas aproveitam então esse momento para ajudar a tentar encerrar o predomínio dessa família. O que nos leva ao terceiro momento, ou terceira questão. Como é que a campanha vem sendo conduzida desde, desde que ficou claro que Bolsonaro seria preso? É, os irmãos centralizaram de uma maneira muito autoritária, até para eles, as decisões. E a gente sabe que centralismo em política no Brasil funciona muito pouco. Se você não tiver uma capacidade de conciliação, de negociação, fica muito difícil. E eles não têm. Isso é muito claro. A maneira como Eduardo age nos Estados Unidos, queimando pontes, a maneira como o Flávio vinha conduzindo as questões estaduais, a eterna briga deles com a madrasta. Até uma questão muito simples. Você é um postulante à presidência da República. Oh, é um projeto que envolve muita gente, que envolve muitos interesses, entendeu? Na guerra, o general deixou de ir para frente de batalha há uns 2.000 anos, 3.000 anos. Os generais começaram a recuar e deixar outros combaterem por ele. Agora me explica, por que o Flávio foi pessoalmente visitar o Vocaro? Porque ele é burro? Não, porque é centralista. Porque não consegue nem delegar. Porque é, tem uma enorme limitação desse pessoal em lidar com os adversários, não, com os apoiadores. Até porque a gente nota em toda a história do Bolsonaro, desse período do bolsonarismo na história brasileira, a quantidade de vezes em que eles largaram aliados pelo caminho, né? Na quantidade de vezes em que eles diferente, por exemplo, do PT, que tem uma ligação muito orgânica, as pessoas ali dentro se protegem muito, em relação ao bolsonarismo é o contrário. Todo mundo que tropeça, todo mundo que sai um pouquinho do script é defenestrado. Então, assim, o que está acontecendo nós temos um momento na qual um candidato sem carisma está tentando adotar uma estratégia que pede carisma, que ele não tem, é, na qual a liderança dele já vinha sendo questionada e na qual ele um excesso de centralismo levou a afastar as pessoas que nesse momento podiam estar vindo em socorro dele. Então assim, ele tropeçou, caiu e o povo está chutando. É isso que está acontecendo. Esse escândalo necessariamente derrotaria um candidato à presidência? Não, não derrotaria. E eu não estou dizendo que não é grave. É grave. Só que já teve muita coisa grave que não fechou carreiras políticas no Brasil. Como eu falei em outros vídeos, a cabeça da população não funciona assim. A gente tem toda uma construção de política voltada ao antissistema. E quando você tem toda uma construção de política voltada ao antissistema, você você espera que a tua liderança vai andar nos limites da linha e às vezes atravessar um pouco. É por isso que se perdoa tanto. O brasileiro meio que o brasileiro ele sabe que ele ainda que ele espera pelo jeitinho, entendeu? Qual é o problema então? O problema você não pode ser pego. Qual que é o maior dos crimes? É roubar? Não. O maior dos crimes é roubar e não conseguir carregar. Então, como eu já falei para vocês, o Flávio passa a imagem de que ele não consegue carregar. E é por isso, por um desses fatores, que apesar dele estar tentando algumas vezes adotar, ele realmente achou que isso não ia colar nele, porque isso não teria colado no pai dele alguns anos atrás, isso não teria colado em boa parte das nossas lideranças políticas mais fortes. As pessoas iam falar, está sendo perseguido, isso aí é invenção, quem que é Vocaro? Banco? O que eu sei de banco? Entendeu? Financiar filme, qual que é o problema? Se fosse por isso, quando saiu aquele, porque o Vocaro deu dinheiro pro filme do Temer, aquela mentira sobre ter dado dinheiro pro filme do Lula, essas coisas teriam resolvido.
Não estão resolvendo, e é nisso que o Flávio parece burro, é porque ele está usando uma estratégia que não está funcionando, porque você precisa de gente que faça a estratégia funcionar. E ele não tem. O problema é esse. Ele está sendo abandonado. Como eu usei, a expressão que eu usei ontem, basicamente a direita está pedindo para substituir o técnico. Quer dizer, técnico, ponta esquerda, zagueiro, enfim, tirar o perna de